Desde os primórdios, nosso planeta precisa lidar com um determinado tipo de catástrofe: erupções vulcânicas. Tais eventos geológicos possuem a capacidade de influenciar bastante seus arredores. Caso o vulcão seja enorme, o que é chamado de supervulcão, as consequências de uma erupção podem até mesmo ser globais. Em comparação com um vulcão comum, os supervulcões são mais impressionantes. Como são gigantescos e poderosos, são menos comuns. Eles podem produzir erupções intensas que podem liberar altíssimas quantidades de lava, gases e cinzas. Os supervulcões não são tão comentados porque não costumam ter erupções tão frequentes. Afinal, algo do tipo destruiria quase completamente uma cidade próxima. A última supererupção registrada aconteceu há cerca de 26 mil anos no lago Taupo, na Nova Zelândia. No entanto, uma próxima erupção pode estar muito perto de acontecer. Isso é o que veremos daqui a pouco. Primeiro, é preciso estabelecer bem o conceito de supervulcão. O termo não é científico, mas está presente desde a década de 1940, sem muita oposição da comunidade científica. Para ter esse status, um vulcão precisa ser capaz de produzir uma erupção capaz de ejetar 1.000 quilômetros cúbicos de material vulcânico. Isso inclui lava, gases e cinzas. No índice de explosividade vulcânica, isso corresponde ao nível 8 de magnitude, que é maior. Michael Pollan, do Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que uma supererupção é mais de 1.000 vezes maior do que uma erupção como a do Monte Santa Helena, em 1980. Na ocasião, o material foi expelido por quase 10 horas e cinzas foram lançadas a uma altura de 24 quilômetros. Apesar da última supererupção ter acontecido há 26 mil anos, a última que teve grandes consequências para a humanidade foi há 74 mil anos. O evento que ocorreu no Lago Toba, da Indonésia. Pode ter causado consequências que expulsaram os humanos da África. Assim, auxiliou a espécie a se espalhar pelo mundo. A erupção mais grave que atingiu a humanidade desde que se tornou uma civilização aconteceu em 1815. O vulcão Tambora, também na Indonésia, protagonizou uma erupção que expeliu 50 quilômetros cúbicos de material e matou 70 mil pessoas. Isso está longe, mas bem longe de ser uma erupção supervulcânica. A maior erupção que o planeta já viu é um bom exemplo do tipo. Há 2 milhões de anos atrás, a supererupção do vulcão Caldera de la Garita liberou simplesmente 5.000 quilômetros cúbicos de material. No índice de explosividade vulcânica, isso corresponde ao nível 9, porém o índice só vai até o nível 8. Algo do tipo seria terrível para a atual conjuntura da civilização. No entanto, há fortes sinais de que vai acontecer. Um terremoto de magnitude 4.4 na escala Richter atingiu em maio 2 cidades na Itália após a atividade do supervulcão Campi Flegrei. O tremor, o maior no local há 40 anos, afetou desde Pozzuoli até a Grande Nápoles. Por causa da atividade dos campos Flegreus, também conhecido como Campi Flegrei, foram registrados 149 abalos sísmicos no país. Prédios exibiram rachaduras e pedaços de alvenaria despencaram nas 2 cidades. Alguns moradores abandonaram suas casas e dormiram em seus carros. A população em volta do vulcão colossal gira em torno de 360 mil habitantes. Para entender melhor a situação, vamos explorar um pouquinho mais a região. Os Campos Flegreus são uma planície que se estende por 200 quilômetros sobre a Baía de Nápoles, as ilhas Capri e Ischia e os arredores de Nápoles. Tudo isso está em uma grande depressão enorme que surgiu por conta de um supervulcão há cerca de 2 milhões de anos. O local conta com vários vulcões que estão ativos há 39 mil anos, com vários deles debaixo do mar. Se considerarmos a área completa, muito mais do que 360 mil pessoas ocupam a área. As estimativas chegam a 800 mil pessoas morando nesse local povoado por vilas, shoppings e até hospitais. Mais de 500 mil moram no que a Agência de Proteção Civil italiana considera uma zona vermelha. A zona contém 18 cidades e corre maior risco caso haja uma erupção. A última grande erupção do supervulcão do Campi Flegrei ocorreu em 1538 e foi tão impactante que criou uma nova montanha na Bahia.
Desde dezembro de 2022, a região tem sofrido com uma intensa atividade sísmica. Por isso, especialistas temem que o vulcão esteja despertando. A região mais densamente povoada é propensa a um fenômeno sísmico conhecido como bradíssimo. Caso você não conheça o fenômeno, o bradíssimo se caracteriza por apresentar ciclos de elevação e rebaixamento gradual do solo. Basicamente, o chão no local se ergue e se abaixa lentamente. A última vez que a região viu algo do tipo foi em 1984, oportunidade em que o solo subiu 3,5 metros antes de descer novamente. Na ocasião, a atividade sísmica também foi sentida nas proximidades. Muitos especialistas acham que a população local deveria estar melhor preparada para lidar com os tremores e com uma possível erupção. Em outubro, a Agência de Proteção Civil apresentou um plano de evacuação que prevê a movimentação de 500 mil de pessoas durante 72 horas em estradas apertadas. Carlo Doglioni, chefe do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, o INGV, disse o seguinte: existem 2 cenários possíveis em relação à evolução da situação do Campi Flegrei. O melhor é que a crise de bradíssimo em curso termine como aconteceu em 1983 e 84. O pior é uma erupção semelhante à de 1538. Giuseppe De Natale, diretor de pesquisa do INGV, disse que o atual ciclo de elevação do solo está associado à pressão abaixo da superfície da caldeira. As caldeiras são estruturas de colapso desenvolvidas em região vulcânica acima da câmara de magma subterrâneo. Geralmente possuem uma forma circular de grandes dimensões rebaixada com relação às bordas mais elevadas e íngremes que a margeiam. O diretor aponta 2 possíveis hipóteses para o aumento da atividade sísmica nos campos flegreus. A primeira e mais perigosa é a de que uma parte do magma vindo da câmara a 8 quilômetros de profundidade está se solidificando e se tornando rocha. A segunda e mais provável hipótese é que esteja ocorrendo um processo de desgaseificação de gases criados pelo magma ali presente. A saída dos gases da câmara profunda teria provocado o estrondo do solo. Segundo De Natale, o problema são as rochas. As rochas rasas não conseguem suportar altos níveis de pressão. Então, se a pressão aumentar muito, pode ocorrer a fratura completa das rochas, o que geralmente é a causa da erupção de um vulcão. No entanto, na atual conjuntura, é muito difícil ter certeza do que realmente está acontecendo sem dar uma olhada direta no subterrâneo. E a questão é polêmica, pois os moradores entendem que perfurações podem desencadear mais tremores no solo. Ainda assim, De Natale teve a aprovação em 2009 para liderar uma equipe de especialistas em vulcões para perfurar um buraco de 500 metros na caldeira. Porém, autoridades suspenderam o projeto, alegando preocupações com a população. O projeto voltou posteriormente, mas sem financiamento e apenas com um poço perfurado. Desde então está parado e sem planos para retornar. Se as informações atuais são escassas, o jeito é se apoiar nas antigas. Os cientistas têm um registro de atividade de 2.000 anos em Campi Flegrei. Os pilares do templo romano de Serapis, que ficam em uma cidade no meio da caldeira, mostram evidências de buracos feitos por moluscos, ou seja, os pilares já estiveram submersos. A base do templo está ligada ao mar por uma série de túneis subterrâneos, e as oscilações causadas pelo bradíssimo resultaram em uma inundação da água e depois no escoamento da estrutura. Por causa disso, é possível observar o fenômeno sísmico ao longo do tempo. De acordo com os estudos, o governo designou a área do vulcão Campi Flegrei como amarela em seu sistema de alerta. A cor amarela representa o segundo de 4 níveis que vão do verde ao vermelho. Em outubro do ano passado, a Agência de Proteção Civil italiana afirmou que moveria algumas partes para o próximo nível, o laranja, por conta dos tremores. O nível mais elevado permite que as agências evacuem mais facilmente as áreas mais vulneráveis. De acordo com o INGV, 15.000 edifícios estão em zona de alto risco. Portanto, podem ser destruídos no caso de uma erupção ou um tremor mais grave. Natale disse que a próxima erupção de Campi Flegrei provavelmente estaria mais alinhada com a última atividade significativa em 1538, que criou o Monte Nuovo
de 133 metros de altura visível no mar. No entanto, devido ao crescimento populacional, os impactos de um evento semelhante poderiam ser muito diferentes nos dias de hoje. Essa, em 1538, foi uma erupção muito pequena que, se acontecesse hoje, em uma área densamente urbanizada, seria muito destrutiva de qualquer maneira. Vamos supor, então, que os campos Phlegraeus protagonizem uma erupção. O que realmente aconteceria? É provável que a catástrofe comece com um barulho muito alto. Quando eu digo alto, eu estou me referindo a um estrondo que seja ouvido até mesmo em outros continentes. Para termos uma ideia, a erupção do vulcão Unga Tonga Unga, que nem é um supervulcão, provocou um som mais alto já ouvido no planeta em 139 anos. A explosão superou a do Krakatoa, vulcão da Indonésia. Os sons emitidos foram detectados em locais tão distantes quanto o Alasca, a mais de 9.000 quilômetros de distância do Tonga. Não é de se assustar, então, que uma erupção do campo Phlegraeus seja ouvida em diversas partes do mundo. Como supervulcões expelem mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material, a região de Nápoles seria drasticamente afetada. É possível que vilas e talvez até cidades inteiras sofressem grandes avarias por conta da lava expelida. Portanto, centenas de milhares de pessoas seriam afetadas, desabrigadas e, quem sabe, até mortas. No entanto, as grandes consequências da atividade de um supervulcão não vêm do magma expelido, mas da fumaça. A NASA estudou como seria uma possível erupção do supervulcão Yellowstone nos Estados Unidos. Uma das grandes suspeitas é que um evento do tipo contribua para um rápido esfriamento do planeta. O estudo considerou que o ingrediente principal no resfriamento vulcânico prolongado não são as cinzas, mas o gás dióxido de enxofre dos vulcões. Esse gás se condensa em partículas de sulfato líquido. A NASA, então, simulou como esse gás ejetado durante uma supererupção impactaria as temperaturas da Terra. A conclusão foi que o esfriamento poderia devastar plantações, plantas e até mesmo ecossistemas inteiros. Como comparação, a erupção do Monte Pinatubo, em 1991, lançou cerca de 15 milhões de toneladas de dióxido de enxofre para a atmosfera. A consequência foi uma redução da temperatura global em 0,3 graus durante 2 anos. Uma erupção centenas de vezes maior, como seria de um supervulcão, poderia causar um resfriamento temporário de 1,5 graus. Portanto, uma catástrofe do tipo passaria longe de extinguir a humanidade ou coisa do tipo, mas traria problemas grandes, sentidos principalmente em níveis regionais e locais. No caso dos campos Phlegraeus, os maiores afetados seriam os moradores da região de Nápoles. No caso do supervulcão Yellowstone, nos Estados Unidos, parte dos estados de Montana, Wyoming e Idaho seriam atingidos por fluxos de rochas, cinzas e gás. Evacuações em massa seriam necessárias para evitar mortes. Além disso, perto do momento da erupção, o céu ficaria tão escuro que pareceria noite. Em resumo, supervulcões são extremamente perigosos. Suas erupções podem destruir completamente uma região próxima do tamanho de uma cidade. Seus estrondos podem ser ouvidos em diferentes continentes e seus gases podem, sim, esfriar o planeta. Porém, é difícil que algo assim ocorra, já que eventos do tipo são raros. Além do mais, nossos pesquisadores têm monitorado constantemente os supervulcões. Catástrofes assim não são ameaça para o ser humano como um todo, mas podem ter drásticas consequências econômicas e ambientais, principalmente nas proximidades. Você aí, acha que os tremores nos campos Phlegraeus indicam que esse supervulcão vai ter uma erupção em breve? Como você sobreviveria caso presenciasse algo do tipo? Comenta aí. E até a próxima.